Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos a uma live sensacional na qual nós vamos falar sobre inteligência espiritual. E eu quero já convidar você que vai chegar para essa live a convidar os seus amigos, a mandar um aviãozinho agora, convidando os seus amigos, porque eu tenho certeza que essa live vai trazer insights práticos para a sua vida que vão fazer a diferença. Você por acaso em algum momento já se sentiu perdido? Já sentiu sem saber como tomar decisões? Como tomar decisões relevantes? Ou muitas vezes, mesmo quando você alcança resultados na sua vida, vem dentro de você aquela sensação de que está faltando alguma coisa, ou aquela sensação de vazio, aquela sensação da ausência de propósito, ou muitas vezes você se vê num beco sem saída. Talvez esse seja o principal. Sabe, quando você não consegue enxergar solução prática diante de desafios da sua vida. Pois bem, essa live vai falar hoje com você sobre o conceito de inteligência espiritual. Nós temos falado muito ultimamente nas redes sociais, na internet, a respeito de inteligência emocional, né? Muitos estudos já demonstram que a inteligência emocional ela representa um fator decisivo no resultado das pessoas. Às vezes até um fator mais importante, inclusive, do que a própria inteligência cognitiva, que é o seu QI, certo? A ciência já demonstrou que ter QI, ter inteligência cognitiva, mas sem capacidade de autocontrole, de gerenciamento da situação local, porque a inteligência emocional não diz respeito apenas ao autocontrole, mas diz respeito a você ter uma capacidade de interação com o seu ambiente, com as pessoas que estão à sua volta, com a capacidade de gerar o controle da situação, ou seja, quando outros perdem o próprio controle, aquele que tem inteligência emocional, ele consegue ter uma interação naquele ambiente que altera aquele ambiente. Ou seja, a inteligência emocional, ela gera o veículo, o processo de aplicação da inteligência cognitiva. Isso já é certo, a ciência já tem falado sobre isso. Mas agora nós vamos trazer hoje aqui um elemento novo. E eu quero dar uma boa noite aqui para o Alexander, na verdade, desculpa, Alexander Queiroz, grande Alexander, lá de Alphaville. Pensa num homem de Deus. Também está aqui a Chile e já chegou o nosso convidado aqui, ó, o pastor Serginho Tanigawa. Galera, vocês fiquem preparados aqui. Meu, olha que cara sensacional que está chegando aqui na live. Cara sensacional, o pastor Chris Stork. E o Chris Stork está lá na Pensilvânia, entendeu? Está lá na Pensilvânia. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Um cara sensacional que nós vamos fazer uma live com ele. Ele nem sabe ainda, mas da semana que vem a live vai ser com ele, que vai lançar um livro agora, que é o livro que vai transformar a sua vida. Eu não vou falar muito sobre o livro do Chris Stork, do pastor Chris, porque eu vou deixar para ele falar aqui na nossa live e porque vai ser lançado daqui a alguns dias e certamente vai ser assim, um fator decisivo no crescimento da sua vida. E eu tenho muita honra de que esse novo livro dele, feito pela editora Lumen, certo? Que foi um presente de Deus, uma revelação divina, porque nasceu da concepção mental, mas a partir de uma perspectiva de Deus. E sabe qual é o nome disso? Inteligência espiritual, que nada mais é do que a capacidade de você começar a enxergar a sua vida a partir de outra perspectiva, da perspectiva celestial, quando você muda o foco, entendeu ou não? Você muda, você faz um exercício na programação neurolinguística, como se você estivesse mudando a sua posição perceptual. A PNL fala muito sobre isso, ou seja, eu estou enxergando algo a partir da minha visão. Quando eu mudo a minha posição perceptual, eu vou enxergar a partir do meu interlocutor, o que o meu interlocutor está pensando, ou o que as pessoas que estão de fora estão pensando. E a pergunta é, o que Deus está pensando a respeito dessa situação? Quando eu começo a conectar a minha mente para aquela alcance, a capacidade de pensar, de criar mecanismos neurais, caminhos neurais, para dizer como Deus está pensando a respeito dessa circunstância, eu começo a desenvolver o que nós chamamos de inteligência espiritual. Consequentemente, isso gera caminhos neurais, isso gera hábitos, isso gera decisões diferentes, gera naturalmente resultados diferentes. E nós estamos aqui, já presente aqui entre nós, o pastor Serginho Tanigawa,
Pastor, eu não estou te recebendo aqui de propósito. Quero que as pessoas chamem outras pessoas para virem para esta live. Aperta o seu aviãozinho aqui, porque nós vamos receber agora um cara sensacional. Gente, presta atenção. Serginho, fica aí. Vou te chamar agora. Mas ó, o Serginho Tanigawa que vai entrar aqui, ele é o conselheiro espiritual do grupo DTS, DTS Group. Vocês sabem qual é o grupo DTS? Liderado, fundado pelo grande, sensacional empresário, acima de tudo, um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro, que eu aprendi a ter um amor fraternal e uma admiração, que é o Piero Tavolazzi. Um cara extremamente organizado, um cara de resultados exponenciais, que faz a diferença naquilo que ele faz e na vida das pessoas que passam por ele, porque o mais importante que nós podemos fazer é gerar frutos e frutos que permaneçam. Aquele que não gera fruto não glorifica o Pai. É necessário que você tenha frutos, porque é por meio dos frutos que nós glorificamos o Pai. Sabe, eu participei pessoalmente, presencialmente do Nitro 10X que aconteceu em novembro. Gente, que evento sensacional, maravilhoso. Tinha que ser obrigatório para todo empreendedor, para todo empresário participar do Nitro 10X, que inclusive vai ter outro agora. Recomendo você que participe. E o pastor Serginho, ele é o líder de intercessão espiritual, ele é um conselheiro espiritual do grupo DTS, conselheiro espiritual do grupo do Piero Tavolazzi. Então assim, não é pouco, acho que nós precisamos valorizar esse momento aqui com o pastor Serginho. É o meu mentor também, um dos meus mentores, alguém que tem participado da minha vida ativamente, que tem estado ao meu lado, ao lado da minha família, e vai falar conosco hoje. Seguinte, é a dele, sabe? Esse cara aí sabe muito bem o que diz a respeito de inteligência espiritual. Grande pastor Serginho Tanigawa, que honra falar contigo nessa noite aqui. Aleluia, glória a Deus, que alegria poder estar aqui e compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, não só nas minhas vidas, mas principalmente na vida de todos aqueles que realmente entendem o plano e propósito do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo, por este projeto. Glória a Deus. Que bom, que bom. Olha, gente, assim, eu fiquei... Deixa eu só mandar um grande alô aqui para o Cleverson, que está participando com a gente aqui. Também outro cara sensacional. Galera Alphaville, né? Cleverson é um pastor, é um psicanalista, um amigo acima de tudo. Um cara sensacional que está aqui com a gente. Você que está participando aqui com a live, o Christian Velasquez também, mais um grande homem de Deus que trabalha, que dedica a vida aí para mudar a vida das pessoas. Eu quero que você aperte o botãozinho do transbordo aí, ó, o botãozinho do aviãozinho. Eu estou fazendo isso agora. Convida os seus amigos para vir para a live, porque nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Serginho Tanigawa, que nada mais é do que um conselheiro espiritual lá do grupo DTS, do Piero Tavolazzi. Olha a agenda desse rapaz, entendeu? Não é pouca coisa, galera. Então, assim, ó, dedique o seu tempo aqui nesses minutos, que com certeza a sua vida será transformada. Pastor Serginho, uma grande honra recebê-lo aqui. Tá tudo bem? Como é que tá a família? Como é que tá a pastora Vanessa? Graças a Deus estamos todos bem, com muita saúde, né? Os desafios fazem parte do nosso crescimento e do crescimento de cada um, né? É isso aí. Pastor, nós vamos falar sobre algo que eu sei que você, assim, ó, domina. E eu, particularmente, acabei de ler esse livro aqui, né? Nós até conversamos. O pastor Serginho, eu falei para vocês que, além de tudo, ele é o meu mentor, certo? Ele tem cuidado, assim, da gente, né? Amém. De mim, da minha casa, que um amor, um carinho sensacional. Esse livro aqui é Inteligência Espiritual. Eu fiquei impactado. Eu achei o Chris Vallotton, inclusive, extremamente ousado nas suas concepções de inteligência espiritual. E eu falei, pastor, nós temos um desafio de fazer uma live falando sobre inteligência espiritual para a gente despertar essa consciência aqui nos nossos ouvintes. Mas vamos lá, eu queria ouvir de você primeiro, pastor. O que você entende por inteligência espiritual? Como é que você... Vamos começar de forma assim conceitual. O pastor Serginho é um líder de intercessão, gente. Eu vou deixar à vontade ele, se ele quiser falar do currículo dele, entendeu? De onde é que ele já atuou como líder de intercessão.
Eu não sei até o que você pode, pastor, e o que você não pode colocar publicamente. Você fica à vontade, porque eu sei Amém. do que você já fez. E é assim, fabuloso. Você que está na live, presta atenção no que esse homem aqui vai falar. Amém. Graça e paz. Quero só cumprimentar a todos mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e também através da minha vida, né? Bom, Cris, o pastor, meu amigo, pastor Rogério, né? O Cris está por aqui O também, está com Cris a também gente está aqui, por ó. aqui. Eu li a mensagem dele. Um abraço, Cris, um Eu amigo. quase coloquei na live Um aqui, Cris, mas vou deixar você para a semana que vem, tá? Mas o que o senhor tem feito, né, na nossa caminhada, né? E então quero contar um pouquinho, bem rapidinho, né, sobre onde passamos, né? A nossa vida é um livro aberto, né? Nossa rede social ela tem todos, né, muita coisa que aconteceu, né? Mas nós lideramos a intercessão da Conferência Destino do pastor Tiago Brunet por Tá, 2 pera aí, vamos anos. fazer uma pausa aqui. Fala de novo aí, se eu entendi bem. Quer dizer que o pastor Serginho, que está com a gente aqui, ele foi líder de intercessão da Conferência de Destino do E Tiago Brunet. É do isso? Tiago Brunet, 2 anos. Ah, Nós ficamos 4 anos na só isso, intercessão. gente. Só isso. Ah, Nós ficamos 4 anos na intercessão. O primeiro e o último servindo, né, corroborando lá com os líderes. E no segundo e terceiro, na intercessão, nós lideramos a intercessão. É um desafio muito grande, porque não só pelo fato do Tiago Brunet, mas principalmente pelo alcance, né, e no nível espiritual, né. Também servimos na liderança da intercessão da Elo Conference, né? É um dos maiores encontros de casais do Brasil, né? Tem Foz do Iguaçu, Gramado, Balneário Camboriú, Caldas Novas, né? Esse ano vai ter em Portugal, mas já tem algum tempo, né? O pessoal tem conversado comigo, pedido para a gente ajudar e colaborar, participar, mas como a entrega demanda aqui na DTS Group do Piero Tavolazzi, onde nós também lideramos a parte espiritual, né? É uma demanda muito grande, principalmente de agendas, né? Esse final de semana, por exemplo, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tivemos a agenda onde nós ficamos praticamente o dia todo até a noite, né? Atendendo, dando direcionamento, ficando na intercessão, né? Também Permanecer Conference, também liderei a intercessão lá em Blumenau, Santa Catarina, do pastor Wagner. Casa de Celói Conference, né, nós lideramos também, né, lá em Itapema, Santa Catarina. Tem 5 anos, né, e agora as intercessões que nós ainda estamos, né, liderando, né, do pastor e profeta Vitor Hugo, né, da Ives Church, né, é uma conferência profética a nível mundial, né? No Brasil, mas na última edição, na quinta edição, né, nós lideramos, tem 5 anos que nós estamos junto com o profeta, com o pastor Vitor Hugo, e na última edição teve palestrante, ou melhor, pregadores, né, pastores, profetas do Senhor, em 3 continentes. Nas 3 Américas, teve pregadores da América do Sul, América Central, América do Norte, dos Estados Unidos, também da Europa, né? Veio de Londres, o pastor Jackson Antônio, e também de Angola, né? Da África, do continente africano, né? E lideramos lá, tem 5 anos, damos treinamentos também de oração, de intercessão para o time de pastores, o time de liderança, para alinharmos aí toda a estrutura, né, da parte de intercessão. E atualmente, né, ficamos em tempo mais integral, vamos dizer assim, na DTS Group, na qual é do Piero Tavolazzi, né, sou conselheiro espiritual do grupo, né, dos mentorados, dos mastermind dele, né, e também do evento A Cura, né, que é promovido pela DTS, e também dos nitros, né, que você citou no início, né? Nitro 10X vai ser agora, né, no mês de maio, 17, 18, 19 de maio, né, desse ano, né, aqui em Alphaville.
né? É um evento que você não pode ficar de fora, principalmente você que nos assiste aqui, que é Eu, empresário. eu já tenho, assim, você falou assim, ó, você não pode ficar de fora, eu falei, eu não fico jamais. Foi depois que eu fui no Nitro em novembro do ano passado, não perco mais, é agenda Exatamente, obrigatória. exatamente, exatamente, né? Para o empresário que queira crescer, né? Os pilares que é tratado não só no Nitro, né? Mas principalmente no Mastermind do Piero, o Calazans, é sobre os três pilares, né? Business, que é realmente onde nós atraímos os empresários, e lá dentro nós trabalhamos família e fé, família e espiritualidade. Então nós trabalhamos, né, e atendemos os três pilares. Muitos testemunhos. Eles dizem que eles chegam até o Piero, chegam até o grupo através da empresa, e quando ele descobre que o casamento está destruído, que eles não têm fé suficiente, eles acham que têm fé, mas nada se compara àquilo que nós vivemos lá, aquilo que tem acontecido, né, na inteligência espiritual, através da inteligência espiritual. E já entrando no tema, né, para mim, a minha concepção, isso vai muito de cada um, né? Mas eu acredito muito de que a inteligência espiritual é a capacidade de enxergar, de interpretar, né, a vida em si, né, sob a ótica, sob a lente, sob o olhar, sob as perspectivas de Deus, discernindo então o propósito para que você tome decisões assertivas e principalmente alinhadas à vontade de Deus, né? Então, inteligência espiritual nada mais é do que quando você entende aquilo que Deus quer através da sua palavra. Porque Provérbios 9 e verso 10 diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o seu entendimento. Então, inteligência espiritual, elas nada mais é do que o teu relacionamento com Deus e tendo uma mente transformada pela verdade absoluta dele, né? Então, quando nós entendemos isso, nós fazemos e nós correlacionamos tudo isso com relação àquilo que a palavra de Deus diz, né? Romanos capítulo 12 e versículo de número 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Então eu quero traduzir esse versículo de uma forma um pouco mais complexa, né? Explorando aí a inteligência espiritual, né? Porque quando nós falamos não vos conformei com este mundo, ou seja, não vos conformei com este século, ou seja, não vos conformeis com a situação que você se encontra hoje, mas Sim. transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou Pastor, deixa eu seja, só fazer um corte aqui, claro, e aí você fica à vontade inclusive para fazer a correção. Porque eu costumo dizer para as pessoas assim, quando o texto diz assim, ó, não vos conformeis, não se conformem. Eu sou uma pessoa caipira, sabe? Eu sou bem caipira, porque você me conhece, né? Sabe que eu sou lá do Mato Grosso do Sul, né? sim, sim. Oriundo de lá, cidade que você conhece. Aliás, um grande abraço para a pastora Vanessa, que eu vi que entrou aqui na nossa live. Um abraço para a Isadora, também que está aqui, servidora pública municipal aqui de Maringá. Enfim, então, é assim. Então, lá na minha casa não, lá na casa da minha mãe, da minha família, lá do Mato Grosso do Sul, a É, gente, quando vai comer queijo, as pessoas fazem o próprio queijo, é igual Minas, né? Muito comum. E para uhum, fazer queijo, em determinado momento que eles preparam aquela massa, eles colocam dentro de uma forma, certo? E aquela forma lá, ela aperta aquela massa até que ela fique dura, exatamente para que ele ganhe a forma arredondada ou a forma que nós esperamos. sim, Então, ou seja, existe uma forma. Muitas sim, pessoas, quando não têm o shape ideal, elas colocam aquelas roupas apertadas porque elas montam elas são uma forma também, né? Elas apertam para criar uma forma. Então, assim, quando a palavra diz não vos conformeis, está dizendo que existe uma forma, ou sim, seja, isso a mesmo. gente vai ser colocado dentro de uma forma, e a forma ela faz uma pressão para que a gente fique do modo como ela quer que a gente fique. Não é isso? Então, ou seja, Ex no mundo,
existe uma pressão para que a gente tenha uma determinada forma, a gente pense de um determinado jeito, a gente tenha um determinado padrão de comunicação, um determinado padrão de reação, um determinado padrão de conduta. Esta é a forma do mundo e ela nos aperta para que a gente tenha essa conformidade. Aí a Bíblia diz, não se conforme a isso, não vos conformeis, ou seja, quebrem essa forma, ou seja, resistam à pressão do padrão de conduta, do padrão de pensamento, do padrão de comunicação e talvez até como um exercício prático e, sobretudo, do padrão de reação diante das circunstâncias, porque vocês vão renovar a forma que vocês pensam. Ou seja, só para a gente entender do ponto de vista prático que existe uma pressão, não é uma coisa que a gente simplesmente senta na nossa cadeira e diz assim, tá tudo bem, a partir de agora isso assim. Não, existe uma pressão. O mundo vai dizer para você, age do modo A. E aí a inteligência, pegando só um ganchinho aqui de meia hora, né? Enfim, no que você está dizendo, a inteligência espiritual vem e diz o seguinte, não, peraí, a partir de agora vocês não se conformam a esse padrão, você age do modo B, porque talvez do modo B ou do modo Z é o modo como Deus está enxergando essa circunstância. E não o modo como você está enxergando a circunstância. E o modo como você enxerga a circunstância é o modo mais rápido. Então é o modo que gera mais reação, é o modo que gera mais explosão, é o modo que gera a primeira reação. E aí você tem que lutar contra todas essas reações, fazer um exercício de autonegação, negar-se a si mesmo, para que a mente de Cristo, olha que coisa louca, que você tem que estar assistindo a live, aí você tem que pegar essa força, pega essa unção, para que a mente de Jesus venha de forma sobrenatural, tome você, crie novos caminhos neurais e você deixa aquela conformidade do mundo. É isso? É isso aí, pastor. Eu sempre costumo dizer, né, que quando você não olha para a forma como estão enquadrando você, a forma, como você mesmo diz, é uma forma, né? E dessa forma, eles vêm e querem enquadrar você nesse formato. Mas não é para você se conformar nesse formato, é para você se conformar nesse formato. Então, você precisa parar de olhar do ponto de vista e começar a olhar da vista do ponto. A vista do ponto é do olhar que Deus olha para você. Você precisa enxergar se essa forma é uma forma que está sendo enquadrada pelo padrão da palavra. Porque quando você é transformado, essa transformação para renovação da vossa mente, para ter a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, tudo muda. Tudo começa a fazer um sentido diferente. Porque uma mente, uma vez expandida, nunca mais ela volta para o mesmo lugar. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, porque quando nós falamos de inteligência espiritual, sobre desenvolver a mente de Cristo, que quando Paulo fala, gente, coloquem isso definitivamente na cabeça de vocês. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, 2 vezes lá ele vai repetindo, dizendo, renovem as mentes de vocês, não se conformem ao padrão, renovem a mente de vocês. Ele está falando de forma prática, ele está trazendo uma receita prática. Sim. Certo? É uma receita, porque fora disso não tem jeito de trazer à existência de modo concreto os padrões de fé. É um padrão de pensamento, mas que ultrapassa o abstrato, porque quando eu não me conformo e eu começo a entender que o ponto de vista de Cristo, que é a visão, que a mente de Jesus em mim é uma obrigação e é possível que eu desenvolva, o que acontece? A gente forma novos caminhos neurais. É a neuroplasticidade, a neurociência já comprovou isso de vários modos. Você formar novos caminhos neurais significa que, se, por exemplo, diante de uma determinada circunstância, você não tem autocontrole diante dela, quando você forma novos caminhos neurais, seus neurônios fazem sinapses diferentes. Ele fazia para cá, agora vai fazer para o outro lado. E aí se torna natural que você passe a ter controle diante daquela circunstância. Ou seja,
buscar a mente de Cristo, e se a gente exercita isso efetivamente, nós criamos novos caminhos neurais que se torna natural, se torna normal. Buscar um padrão de relacionamento, de conexão. É uma sinapse que o nosso neurônio começa a fazer tão poderosa, tão forte, que é uma sinapse com o Espírito Santo. Entendeu? Não é Exatamente. uma sinapse mais de um neurônio com o neurônio, sabe? Começa aqui, ó, né? Hipófise, neuro, não sei o quê, e conexão, chega aqui, ela, pum, a conexão pura. Conexão com o Espírito Santo. Entendeu? Qual a visão de Deus sobre aquelas circunstâncias? E aí a gente cria uma neuroplasticidade que nos molda a um padrão de conduta que se torna natural buscar as reações, as decisões, os comportamentos decorrentes da mente de Cristo. Louco, né? É isso aí. É bem por isso, né? Porque Conversa de gente maluca isso aí. quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a pensar a partir da perspectiva de Cristo. E só tem um jeito de descobrirmos a perspectiva de Cristo, através da palavra dele. Então, quando nós temos a palavra como um parâmetro, como um padrão, nós vamos parar e olhar para cada situação e cada circunstância como Jesus faria, como Jesus se comportaria diante de toda e qualquer situação ou circunstância, né? Que é isso que vai, né, nos moldar para que tenhamos um alinhamento do propósito de Deus. Porque quando nós falamos, né, de inteligência espiritual, né, nós falamos da essência de Cristo. Quando nós trazemos isso para o nosso cotidiano, nós vamos alinhar aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida e para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: bem, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. E o que é um futuro de esperança? O futuro de esperança é um futuro que tem uma espera com confiança. É uma espera com confiança. Agora, para que tenha tudo isso, nós somos formatados através do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5 e versículo número 3, que diz que a tribulação, ela produz perseverança, que produz experiência, que produz caráter aprovado, que produz paciência, que produz esperança. Esperança é uma espera com confiança. E aí não tem como nós não alinharmos o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos pelo que vemos, andamos e caminhamos pela fé. Mas o que é fé? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o quê? É a certeza daquilo que eu espero, daquilo que esperamos, e a convicção daquilo que eu não vejo. Então eu não estou vendo, mas estou alinhado com aquilo que é o propósito de Deus. Porque quem desenvolve a inteligência espiritual, ele sabe que a sua vida tem um propósito infinitamente maior, né? E aí, quer falar? Desculpa, pode concluir. Pode falar. E aí a gente pode perguntar, mas como saber e como discernir isso? É claro que principalmente pelo seu relacionamento com Deus. Porque quando nós temos um relacionamento íntimo, né? Quando nós temos um relacionamento muito próximo, nós vamos reconhecer a voz de Deus. Eu costumo dizer aos pais e à mãe, o que diz? O que os pais dizem? O que as mães dizem? Aí eu pergunto para você, você reconheceria a voz do seu filho ou da sua filha gritando mãe e pai diante de 50 crianças? É quase que impossível. Mas você discerniria a voz do seu filho ou da sua filha pelo fato do relacionamento. E aí você pode falar, mas pastor, eu não tenho discernimento, eu não tenho tanta sabedoria assim.
Ótimo, vamos para a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vocês lhe falta sabedoria, peça a Deus que ele vos dará deliberadamente. Então, Sem duvidar. é para a gente pedir. E sem E sem dúvida. dúvida, e sem duvidar. É. Até porque Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não conhece. Então, quando a gente começa a mesclar e começa a trazer luz ao que diz as palavras, porque a única forma que eu preciso me conformar é com a palavra. Porque o mundo vai trazer algo para que você saia dessa forma. E é isso que a gente acaba entendendo, acaba compreendendo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28. Agora, a minha pergunta é, isso gera resultados na vida? Porque talvez as pessoas estejam assistindo e perguntam, tá, beleza, mas e daí? Isso significa que eu vou ficar, então, sempre, vou deixar de viver e vou sempre ficar no estado de meditação o tempo todo? Isso gera resultado? Alcançar esse padrão de quem vive pela fé e não vive pelo que vê por vista, isso gera resultados na vida? Com certeza, porque primeiro que a palavra diz isso, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, Romanos 10:17. Então, quando nós ouvimos algo, isso nos acrescenta a fé, os testemunhos, né? Então, quando nós utilizamos de uma inteligência, de uma sabedoria milenar, quando nós utilizamos de algo que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás, mas que parece que foi falado e gritado aos nossos ouvidos como se fosse hoje. Então, o resultado ele vai estar acontecendo, sabe onde? Quando nós entendemos e temos o discernimento espiritual. Não, e a gente passa a seguir algo que foi escrito há milhares de anos e que tem resultado comprovado. Com certeza. Por exemplo, tem José do Egito. Tem resultado empírico. Exatamente. Se você fizer uma busca, isso é certo e absoluto. Se é uma busca entre aqueles que seguem, não estou falando de fé agora, não estou falando de fé ainda. Vou falar só do ponto de vista de seguir princípios. Como os princípios geram resultado, eles geram resultado. As pessoas que seguem princípios têm resultados na vida. Isso tem comprovação empírica. Agora, quando você alia o cumprir princípios com fé, você gera resultados exponenciais, resultados além. Porque até alguém escreveu agora há pouco aqui na nossa live, eu estou aprendendo muito. Então, aprenda o seguinte, o pastor Serginho disse aqui agora sobre fé, né? E que quando você vai lá para o grego, para aquele termo que gerou a tradução do firme fundamento, que é a palavra hipóstasis ou hipostasis, que ela representa a substância mínima de todas as coisas, e também na língua portuguesa é o que deu origem ao termo título de propriedade. Então a fé, ela é o título de propriedade daquilo que eu não vejo, mas eu já tenho, eu já alcancei. Sim. Não alcancei por direito próprio, mas alcancei por direito daquele que é o meu Redentor ter conquistado por mim. É a compreensão de que o Senhor já é o meu pastor e eu já tenho todas as coisas das quais eu necessito. Ou seja, algo feito, algo dado. E aí, para você trazer a existência, acessando aquilo que Jesus já conquistou, tem um caminho do ponto de vista natural. Porque o veículo é o Espírito Santo. Agora, do ponto de vista natural da nossa atuação, só tem um caminho, quero ver se o pastor Serginho concorda comigo, que é a inteligência espiritual. É só por meio da inteligência espiritual que você gera o fruto do Espírito, é só por meio da inteligência espiritual que você gera, que você consegue acessar aquilo que Jesus conquistou. Só que é evidente que você não vê, meu amigo, porque é fé você não vê mesmo. Entendeu? Então você tem que primeiro acessar na mente, no seu espírito, com uma convicção absoluta para que ela venha à existência e traz resultado. E aí, pastor, só para concluir, é assim, nesse ponto, isso aqui é o meu jeitão de falar, mas eu fico muito louco. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive doença de Chagas. Eu tive um coração que não batia, não bombeava sangue de um lado, e eu tenho comprovação médica de que não tenho mais. Mas passou por um processo, entendeu? Para acessar um conhecimento. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Vou parar por aqui. Presta atenção nisso que está na live. É louco. O que eu vou dizer agora é louco. O que eu vou dizer agora é maluco. Ó, o apóstolo Paulo,
né? Eu não vou parafrasear. O apóstolo Paulo, ele diz mais ou menos assim, que, ó, ele pega lá um escrito do Velho Testamento e ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvido nenhum ouviu, nem ninguém nunca acessou aquilo que foi preparado, né, para aqueles que amam a Deus e tal. E muita gente para por aqui. Só que quando o apóstolo Paulo está dimensionando, ele continua. Ele está dizendo assim, mas para nós, ou seja, aqueles que acessaram o conhecimento da grandeza de quem é Jesus Cristo de Nazaré, esse conhecimento foi revelado e ele veio internalizado na nossa mente por meio da inteligência espiritual. Então, por exemplo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu a cura das chagas. Até hoje, os cadernos de biologia, os livros de medicina continuam dizendo que não tem cura. Entendeu? Mas a partir do momento em que acessou, que eu acessei, o conhecimento de quem é a pessoa do Deus vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que conectei a minha mente, que preparei os meus neurônios para fazerem sinapse com o Espírito Santo, para criar caminhos neurais, que são caminhos neurais que levam a minha mente, não aquilo que o livro da biologia está dizendo, para que a minha boca não fique repetindo que não tem cura e que eu sou doente. Entendeu? Ou seja, mas que leva a minha boca a ter um padrão de repetição daquilo que Deus diz ao meu respeito, a cura veio. Nenhum ouvido viu, ouviu, nenhum olho viu, mas aquele que crê, viu. Aquele tem direito, acessa, como diz o Salmo 25, né? que diz assim, que o Senhor ele revela os seus segredos àqueles que ele ama. É verdade. Ó, que doideira, gente. Você está entendendo o quanto isso é louco, que existe um conhecimento secreto, um conhecimento guardado que Deus criou e ele colocou aqui na terra, mas ele deixa assim, ó, escondido daqueles que vivem somente por vista. Olho nenhum vê, ouvido nenhum ouve, mente nenhuma alcança esse conhecimento. Somente aquele que acessa aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Louco. Com certeza, né? Para a medicina, isso não tem cura, mas porque a medicina ela acaba colocando você numa forma do mundo, pastor. Entendeu? Então, quando ela te coloca numa forma, é como se te colocasse numa bolha. E aí, essa bolha, ela faz você minguar. Mas a fé é diferente. A fé, ela crê naquilo que é impossível. A fé, ela crê no Deus do impossível. Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível ao que crê. A pergunta que eu te faço é: no que você está crendo? Então, quando eu trago à existência aquilo que não existe, eu trago à existência a palavra. Ela não existe aos meus olhos carnais, mas na minha fé já está feito. Porque Salmos 139:16 diz que todos os meus dias, todos os seus dias, Calazans, todos os nossos dias já foram contados e determinados. Então, quando eu digo em Mateus 6 e trago lá a memória, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Lá no reino, Calazans, não tem doença. Lá no reino não tem chagas. Lá no Enso, lá não tem no reino. Não tem doença. Então, venha a nós o teu reino. Eu estou trazendo o reino dele para cá. E é isso. Mateus aí ele vem e fala isso. E corrobora com o que Isaías diz em 53, versículos 5. No finalzinho, na parte B, diz: e pelas suas feridas e pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Então, se você entender e acreditar no que a palavra diz, já foi curado. Pastor,
mas como assim foi curado? O exame está me dizendo que eu estou com chagas? O exame pode te dizer. Mas se você já declarou que está curado, a manifestação do milagre, da cura, vai acontecer. Então é sobre isso que eu falo. E quem é é sobre que isso. disse que o exame determina a sua identidade? Exatamente. Porque assim, Não é nem o o exame. cristão que se desespera diante de uma doença está lhe faltando inteligência espiritual. Exatamente. Não só a inteligência espiritual, mas a fé mesmo. E aí ele começa, porque a palavra de Deus em Provérbios 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, como funciona o nosso organismo? Recebi uma notícia. E essa notícia é uma notícia de morte. Por exemplo, um câncer. E aí, quando você recebe a notícia, e se você dá comando para o teu cérebro, comando para os teus órgãos, célula, você está doente. E o câncer, segundo os médicos, vai te matar em 90 dias. Quando você dá esse comando para o teu organismo, todos os teus órgãos começam a definhar. Por quê? Porque é bíblico. A morte é a vida. Então, se você dá um comando de que existe morte, ele vai definhar. Então, qual é a solução? A inteligência espiritual. A inteligência espiritual me diz, através da palavra, que eu sou curado. A inteligência espiritual me diz da palavra, venha a nós o teu reino. No reino não tem câncer. Então, o que você vai determinar para você? A morte e a vida. Qual você vai escolher? Eu escolho a vida. Então, olha só, o diagnóstico médico disse isso, mas eu declaro para você órgão. Eu declaro para você câncer. Você já foi curado. Você já foi sarado. Eu declaro para você todos os órgãos. Não escuta isso. Escuta a minha voz. Escuta o meu comando. E o meu comando é: você é sarado. O meu comando é: pelas chagas fomos curados. E começa a declarar. Tanto é que existe uma experiência do arroz que, se você coloca em 3 partes o arroz, e a primeira, você só declara a palavra negativa, você só declara maldição. Oi? Eu fiz isso em casa. Você só declara isso. No outro, você não fala nada, e no outro você só declara a vida, só declara palavras positivas, e você vai ver que esse arroz, ele vai escurecer, o que recebeu palavras negativas, ele vai, como se for, embolorar, ele vai ficar preto. Por quê? Porque é a palavra, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, os órgãos vai ter vida pela palavra, mas vai ter morte pela palavra. E aí você precisa escolher qual é a palavra que vai sair da tua boca. Até porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio do teu coração. Uhum. Então, existe uma interação, exatamente. Né? Então, o que é que você está falando? Porque quando nós temos discernimento espiritual, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Então, quando nós temos discernimento espiritual, vai nos ajudar a entender a verdade por trás de cada situação. Ela que vai nos dar discernimento. É a inteligência espiritual que vai nos dar discernimento. Por isso que o salmista diz em Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E no verso 5 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tiago capítulo 3, versículo 17, diz que a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura. E depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Por isso que eu digo que a inteligência espiritual, ela não é apenas um saber o que Deus quer, mas sim aplicar essa sabedoria no seu dia a dia. Claro, sensacional. Através das experiências. Então, eu sempre me pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Qual é a resposta da Bíblia
que se encaixa a essa situação? Eu acho que isso é, inclusive, para quem está vendo a nossa live aqui, ó, isso é um exercício prático para você. As perguntas que você tem que fazer, entendeu? Diante de uma situação difícil, diante de um desafio, de algo que parece que não tem uma solução rápida ou que não tem uma solução. Inclusive, diante de uma escuridão, no meio do caminho, a pergunta, como Deus vê a situação? Como Deus vê? A pergunta é, você está vendo essa live, você crê em Jesus? Você entregou a sua vida a Jesus? Talvez muitos de vocês estejam respondendo assim, sim, eu já entreguei a minha vida. E eu vou fazer para você de novo essa pergunta. Você já entregou de verdade a sua vida a Jesus? De que modo você tem vivido isso? Porque a fé sem obras, ou seja, a fé sem prática, ela é morta. Ela é morta. Certo? Então, como você tem Exatamente. vivido isso? Como você tem trazido isso à realidade? Diante das circunstâncias difíceis, é você tirar a sua mente da conexão. Olha, presta atenção, vou falar algo muito forte agora, pastor. Vou pegar lá, vou pegar emprestado aqui do nosso. Mais um Cris aqui, viu, Cris Store? Aqui, ó. Mais um Cris aqui, ó, que também está nos Estados Unidos, né? Vou pegar aqui emprestado do Cris Valton. Presta atenção. Quando você não compreende, se você é cristão e você tem vivido padrões de repetição de problema, sempre vivendo a mesma coisa, é porque você está tendo um padrão de comportamento evidente, parecido. Agora, quem é que tem comandado? Porque só tem dois reinos. Presta atenção, ou a sua mente vai ser comandada pelo reino dos céus, ou a sua mente vai ser comandada pelo reino do inferno. E o reino do inferno é trevas. É isso, medo. pelas trevas. Não tem meio caminho, não tem zebrinha. Sabe, coluna do meio, ela não existe para isso. Ou a sua mente vai ser comandada pelo reino dos céus, ou a sua mente comandada pelo reino Pastor, das trevas. deixa eu só fazer um adendo. Existe coluna do meio, sim. Só que a coluna do meio é das trevas. Porque a coluna do meio é uma indecisão. E toda indecisão já é uma decisão. Pois é. E aí é o seguinte, olha que forte o pastor disse. E aí assim, então nunca me preocupei com a inteligência espiritual, eu estou passando aqui um momento difícil, eu não sei aonde é que você vai se conectar. Porque quando nós não nos conectamos devidamente ao Espírito Santo e trazemos à existência de forma prática a palavra, por exemplo, lá em Romanos 8, 28, que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aqueles que amam a Deus. Ou seja, pode passar pela situação mais difícil que for, que é um treinamento que o Senhor está no controle dessa circunstância, trazendo algo a ser aprendido importante para você. E quando você se desconecta dessa palavra, você sabe onde é que cai a sua conexão, seu Wi-Fi? Cai no segundo céu. É isso aí. E no segundo céu é onde estão as potestades. Entenderam? É onde estão as potestades. O Senhor está no terceiro céu. E no segundo céu estão as potestades. Imagine uma torre. E a gente está aqui. Eu tenho que ligar minha torre. Eu tenho que ligar meu Wi-Fi mental, certo? Meu Wi-Fi mental ele tem que se conectar. E eu tenho que ter uma capacidade de alcance que ele tem que ultrapassar o espaço sideral. Ele tem que passar o segundo céu. Ele tem que chegar no terceiro céu. Aí eu fico todo perdido aqui. Não paro para compreender que por mais difícil que seja o momento que eu esteja passando, aquilo colabora para o bem porque eu amo a Deus. Então haverá uma solução. E quando eu deixo de olhar para essa palavra, eu olho para mim mesmo, a minha torre baixa e ela se conecta no segundo céu. E no segundo céu estão as potestades, o pai da mentira. Ele vai trazer uma informação para a sua mente que seja compreensível aos seus padrões de crença e que vão te levar a esse padrão de repetição e te manter a vida inteira tendo o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de situação. Fala aí se não tem alguém na live que vive desse jeito. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala de direcionamento, de inteligência espiritual, né, é sempre bom lembrar as pessoas, quando você falou da principado, da potestade, das trevas, muitas pessoas têm medo de fazer as coisas, medo de tomar decisões, né? Eu costumo dizer que a pessoa que ama verdadeiramente a Deus, ama verdadeiramente, porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele lança fora todo medo. Não é alguns medos, é todo medo. É todo medo.
medo. Então, se você está com medo, busque mais no Senhor. Busque mais no Senhor. Ou talvez aceite Jesus de todo o teu coração. Porque você só vai ter a mente transformada pela palavra. Olha o que diz Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo, nisso pensai. Então pense só nas coisas que são provenientes do Senhor. Crie o hábito de declarar as verdades bíblicas constantemente, diariamente. Porque a palavra de Deus é que vai fazer a diferença. Eu sempre costumo dizer, né, eu tenho alguns mentorados, né, assim como o pastor Rogério Calazans aí, meu amigo Rogério, diz, né, que eu sou mentor dele, né, eu sempre costumo dizer, todo o aconselhamento, todo o direcionamento que eu te dou, não só para ele, mas para todos os mentorados, seja mentorado ou seja aconselhamento espiritual, todos. Se eu não tiver pautado, embasado na declaração de uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, não acredita nem no que eu estou falando. Então, todo direcionamento que eu vou dar, eu vou pautar na palavra. Porque quando eu pauto na palavra, quando eu pauto na palavra, eu tenho alguém que me sustenta. Porque ele garante a palavra dele jamais volta vazia. Então, eu tenho, talvez pode ser que não faça sentido para você a frase, o versículo que eu estou te orientando. Mas com certeza, ela não vai ficar vazia dentro de você. Ela vai cavucar, ela vai cavar em algo que talvez você nem percebe e nem sabe. Sensacional demais a conta. E aí, eu pergunto para você, qual é a chave que tem virado? Você que está assistindo a nossa live, você que está vendo gravado depois, escreve aqui, ó, escreve ao vivo você que está aqui. Qual a chave que está virando em você? Qual é o seu grau de inteligência emocional? Você já tinha, de inteligência espiritual, desculpa, você já tinha parado para pensar nisso? Você tem o hábito de se fazer essa pergunta? O que Deus pensa sobre essa circunstância? Porque se Deus é que sabe os pensamentos que tem ao seu respeito, e se os seus pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus, então significa que você precisa buscar aquele pensamento que Deus tem a respeito dessa circunstância. Está doente? Qual o pensamento que Deus tem sobre a doença? O que Deus diz sobre a doença? Está devendo? Qual o pensamento que Deus tem sobre a dívida? Qual o pensamento que Deus tem sobre a sua família? Até porque tudo isso só é possível acontecer na sua vida a partir do temor. Foi o versículo inicial trazido pelo pastor Serginho. Quem não teme a Deus não desenvolve inteligência espiritual, é impossível. E o temor a Deus não é um medo, mas é a certeza de que Ele está em todo lugar, que Ele é onipresente, de que Ele odeia o pecado. É sobre isso. Entendeu? Então, assim, eu sei. Esses dias eu estava numa mentoria, né, eu ministrando a minha mentoria familiar com os meus filhos, com os dois guris aqui, com o Natan e com o Josué, né? E eu falava sobre isso aí, o Natan perguntou, mas Deus vai estar em todo lugar mesmo, por exemplo. Ele citou, né? Local feio e tal, Deus está lá. Eu falei, tá. Ele está. Eu falei assim, é alguém mais? Quais são os atributos de Deus? Perguntei para ele, né? Ele não é onipresente? Sim, ele é. E qual que é a diferença? Ele está lá, mas ele não aprova aquela conduta e ele não está naquelas pessoas, nas pessoas que estão lá, mas ele está lá. Né? O Espírito Santo, aí eu desafiei os meus filhos. Eu falei assim, a diferença é saber o seguinte, não é se Deus está lá, se o Espírito Santo está num local ou não. A pergunta que você tem que fazer é se o Espírito Santo está em você que está nesse local. É isso aí. Entendeu? É isso. Esse é o desafio. Não interessa, porque ele é onipresente, ele está em todo local. Mas a pergunta é, ele está em você? Ele está em você quando você vai para esse local? Ele está em você quando você fala isso? Ele está em você quando você sente aquela necessidade de reação diante de algo que te acontece rápido? Ele está em você nessa reação? Essa é a pergunta isso. preliminar. E eu desafiei meus filhos, pastor. Desafiei o pequeno, inclusive o menor. Né? Eu falei assim, ó, agora, traga a existência, as coisas, tudo aquilo que Deus diz. Traga a existência.
Porque quando nós desenvolvemos inteligência espiritual, eu, por exemplo, como advogado, eu tenho plena e total legitimidade, aceitando Jesus, para buscar no Espírito Santo discernimento para interpretação de contratos. Eu tenho total liberdade para buscar no Espírito Santo discernimento necessário para participação numa audiência. É isso aí. Não só na E, aliás, esse é o advocacia, em desafio. tudo. Por quê? Aí a pergunta, pastor. Por que, que o mundo está repleto de pessoas que têm outras conexões, que não a conexão com Deus, que oferecem soluções de cunho místico, espiritual, e tantas pessoas vão lá. E os cristãos que têm ao seu dispor um conhecimento até então oculto do resto do mundo, se intimidam de buscar uma revelação mais prática no seu cotidiano, porque a inteligência espiritual não é algo exclusivo, próprio da eclésia para dentro da igreja, mas é algo da nossa vida que vai se refletir no trabalho, na família, em qualquer área que seja. Não existe revelação, não existe oculto. Esse é o nosso desafio, agir. Se eu posso agir com inteligência cognitiva na inteligência emocional na advocacia, o meu desafio é também agir com inteligência espiritual na advocacia. É ou não? Com certeza. E por isso que eu amei a DTS. De coração. Amém. Nós não combinamos de falar isso aqui, não. Entendeu? Por isso que eu amei. Amei, me apaixonei. Quero, aliás, mandar um beijo na bochecha público aqui para o Pedro da Volazzi, sabe? Porque lá naquele Nitro 10X eu pude ver, sabe assim, ó, padrões e palestras falando sobre ensinamentos empresariais. Sim. Empresariais, empresa, como se organiza, planejamento, como se faz a gestão, mas também falando o seguinte: não adianta você fazer isso aqui se o seu casamento está arruinado. Isso é inteligência espiritual. Com certeza, com certeza. E a palavra de Deus diz, você falando, trazendo um pouco do contexto que você explicou, Marcos 4:22, o Calazans, diz que não há nada em oculto que não há de ser revelado. Né? Então, quando você exerce a inteligência espiritual na advocacia, você vai pegar as lacunas que estão em cada processo, para que o Espírito Santo te traga luz. Luz. Simplesmente isso. Ele traga à luz aquilo que está oculto e lhe dá a vitória. Então, é sobre isso. Né? Então, nós precisamos colocar luz, porque Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para o pé? Para clarear aqui pertinho. E por que luz para o caminho? Para te dar direcionamento. Então, a palavra é para o agora e para o amanhã. A palavra é para o momento que você vive e para dar um direcionamento da tua vida. Né? Então, nós precisamos entender que a inteligência espiritual é algo sobrenatural, é algo que vai mudar a sua vida se você colocar em prática no seu dia a dia. E eu tenho uma pergunta para você: o que você pode mudar? Cada um que está me ouvindo agora, o que você pode mudar a partir de agora para que você viva com mais inteligência espiritual? Qual é onde você precisa fazer diferente para ter resultado diferente? Porque a inteligência espiritual, ela está no seu relacionamento com o Pai. Quanto mais tempo você passa, mais ele vai revelar os seus segredos com você. Olha só, Jesus ele nem precisava, porque ele era Deus. Mas a Bíblia relata várias e várias vezes que ele subiu ao monte para orar. Se ele nem precisava orar, ele ia. Imagine eu que você e você que precisamos, não fazemos como Jesus fazia. Então fica a dica aí, né? Que você possa passar mais tempo a Deus e que possa ter direcionamento, sabedoria e discernimento espiritual para que você consiga trazer luz, trazer solução a cada situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom.
Pastor, muito obrigado. Foi uma live excelente. Amém. Se você me segue aqui, ó, começa a seguir agora o Pastor Serginho Tanigawa. Vai lá no Instagram dele, clica lá em seguir. Se você também não me Eu segue, vou venha colocar o comigo meu aqui. arroba aqui também. Coloca o seu arroba aí, pastor. Maravilha. Fica aqui um chamado para todos vocês que me acompanham aqui para seguir aqui o pastor Serginho Tanigawa também aqui, logo acima aqui também. Você pode clicar ali, vai aparecer direto o endereço dele. Você já clica lá, já começa a seguir ele agora. Fica aqui se você não me segue também. Vem aqui para o meu Instagram. Todos os dias a gente está produzindo conteúdos dessa natureza para você. Pastor, foi um grande prazer. Um abração para a pastora Vanessa que está aqui com a gente também. A minha Vanessa está aqui assistindo Amém. também a nossa live. Mais uma vez, um grande abraço aqui para o Cris Stork. Cris, você já está compromissado, viu? Você só me manda aqui no Instagram, no WhatsApp depois, o dia e o melhor horário para a gente fazer a nossa live também e falar do seu livro que já vai ser lançado, seu novo livro, na verdade. Tá bom, pastor? Um grande abraço, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, foi muito bom. Um abraço. Vamos orar então? Podemos orar para encerrar? Vamos lá. Orar então. Pai, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez por este momento e por essa oportunidade. Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai. Que cada um possa ter o direcionamento, o discernimento espiritual, Pai, baseado na Tua palavra, Senhor. Que a Tua glória venha se manifestar sobre a vida de cada um, de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que cada um acessará, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem reservado, tudo aquilo que o Senhor já está determinado, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida. Deus Amém. abençoe, Deus a vida abençoe. de todos vocês que nos assistem nessa live. Um grande abraço aqui para o pastor Ronaldo também. Deus abençoe abundantemente, que você possa desenvolver a sua inteligência espiritual e, acima de tudo, colocar em prática a fé. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, declare: Senhor Jesus, hoje eu te recebo e te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço para a Rose e para a Ana Paula, que está aqui com a gente também. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, tem alguém doente, declaramos a cura sobre toda enfermidade, declaramos o fim de todo tipo de situações difíceis na sua vida financeira. Amém. Meu amigo, vai conquistar para que o Senhor esteja glorificado por meio dos seus resultados. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Amém. galera. Valeu. Tchau, tchau, pastor. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.